Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas, aluno do curso de licenciatura em Química aí do IFMS Campus Coxim, e hoje vamos aí para uma aula de Química, né? Iremos falar aí sobre a Química Orgânica, a introdução à Química Orgânica, as propriedades e classificação do átomo de carbono, e mais adiante, né, em uma outra aula, uma próxima aula aí, podemos estar falando aí da classificação das cadeias carbônicas, né? Vamos fazer só uma introduçãozinha aí nas cadeias carbônicas. Em 1807, o químico John Jacob Berzelius ele propôs ali a teoria da força vital. O que seria a teoria da força vital? Eles acreditavam que substâncias, né, derivadas de organismos vivos continham ali uma força vital, que seria a essência da vida, né, denominando ali de orgânicas. Já substâncias derivadas de minerais, né, que não continham essa força vital, eles denominaram ali de substâncias inorgânicas. Esse aqui, né? Deixa eu pegar o apontador aqui. O laser. Ó, esse cara aqui foi o Berzelius, né? Que propôs aí a teoria da força vital. E lá em volta de 1828, né? Friedrich Wöhler, ele conseguiu produzir um composto orgânico a partir de um mineral denominado cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Então, Berzelius, o Wöhler, né? Esse cara aqui foi ex-aluno de Berzelius, né? Ele conseguiu fazer uma síntese que acreditavam na época ser impossível. Ele conseguiu pegar ali uma substância inorgânica, né? No caso aqui o cianato de amônio, um sal inorgânico, aqueceu e obteve como produto a ureia, que é um composto orgânico. A ureia conhecemos muito hoje aí no nosso dia a dia, né? Eles utilizam muito a ureia como fertilizante, né? Em plantas, né? Na agricultura é muito utilizado a ureia. Então, com essa síntese que o Wöhler conseguiu ali produzir, né? Ele quebrou a teoria da força vital. Então, eles tiveram que dar ali uma nova denominação à química orgânica. A orgânica, né? Compostos orgânicos que eles denominaram. Então, surgiu ali a química orgânica, né? Que seria o ramo da química que estuda as substâncias que contêm átomos de carbono, química orgânica. Para falarmos de química orgânica, nós temos como base principal o estudo de substâncias que contêm átomos de carbono, certo? Então, nós temos aí que compreender e entender mais ou menos aí o que seria o átomo de carbono. O carbono, ele é o elemento ali de número atômico 6 e massa atômica 12 na tabela periódica. Ele fica localizado no segundo período e o grupo 14 da tabela periódica. Se você olhar lá no segundo período, grupo 14, você vai localizar lá o átomo, o elemento carbono, representado lá pelo número atômico 6 e massa atômica 12. Aqui temos a representação, né? Carbono, representado aí pela letra C, número atômico 6 e massa atômica 12. O carbono ele é classificado como um ametal, ou seja, um não metal, né? E como podem ver, né? Temos uma ligação com a parte aí das artes, né? Na química usa-se muito a representação, os elementos, né? Representações ali de modelos atômicos, os elementos representados na tabela todos com determinadas letras, né?
Então temos aí várias representações aí. O carbono ele pode ser encontrado aí na natureza na forma cristal, né, cristalizado, ou na forma amorfo, na forma ali do grafite, né. Temos aqui um exemplo, né, o grafite e o diamante são compostos aí 100% carbono. O que seria? Qual seria a diferença entre o grafite e o diamante? Os dois são feitos de carbono, mas são bem diferentes, né? Qual que é a diferença entre os dois? Bom, a diferença está no arranjo, né, dos átomos, né? O arranjo espacial ali dos átomos. No diamante, como podem perceber, nós temos aqui os átomos arranjados e todas as ligações, elas são as ligações fortes, né? O arranjo espacial ali propicia as ligações serem fortes. Já no grafite, como podem ver, nós temos aqui no mesmo plano, ó, na horizontal, ligações fortes entre os átomos de carbono. E já na vertical, aqui, vocês podem ver aqui na vertical, as ligações são fracas, né? Aqui na horizontal, ligações fortes, vertical, ligações fracas. Horizontal, fortes, né? E o que dá essa diferença aí entre o grafite e o diamante. Por isso que o grafite é bem diferente ali do diamante. Está no seu arranjo espacial ali nas ligações entre os átomos de carbono. O carbono ele pode ser encontrado na natureza nas suas formas, né, de isótopos. Os isótopos de carbono tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Mas qual que é a diferença entre o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14? Bom, sua diferença está nos nêutrons, né? O átomo tem lá um núcleo, né? E o núcleo de carbono ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, carbono 12, né? Dá um total de 12. Já se pegarmos aqui o carbono 13, ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. E o carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons, né? A diferença está na quantidade de nêutrons que cada um possui, como vocês podem ver. Ó, carbono 12, 6 nêutrons, carbono 13, 7 nêutrons, carbono 14, 8 nêutrons, né? Totaliza ali a massa dele, massa atômica 12, massa atômica 13, massa atômica 14. Essa é a diferença aí entre os isótopos. O carbono 12, ele é muito 98,89% dos carbonos, né, de ocorrência natural, eles têm 6 nêutrons, que é o carbono 12, certo? 98,89% carbono encontrado na natureza é carbono 12. Já o carbono 13 e o carbono 14 representam aí 1,11%, né, são encontrados aí na natureza. O carbono 14 ele é radioativo e os organismos vivos, né, seres vivos, eles adquirem ali durante a vida, né, eles vão acumulando ali carbono 14, certo? E quando o ser vivo morre, ele não recebe mais ali o carbono 14, não, o seu organismo não absorve mais carbono 14. Então ele é muito utilizado para fazer medição, né, de quando encontram lá um fóssil, né, no caso de dinossauros, múmias, eles encontram lá, eles medem a idade desse fóssil, né, de acordo com a quantidade de carbono 14 que foi absorvido ali durante o tempo em que estava vivo, certo? Já no caso o carbono 12, 98,89%, né, de ocorrência natural, compõe aí todo o nosso, como que eu posso dizer, nossa vida, né? Por exemplo, na biologia, vocês estudam lá o ciclo, né, do carbono.
onde passa por um ciclo lá o carbono, que quando você respira oxigênio, inspira CO2, os carros emitem CO2, e várias outras coisas lá na nossa vida, né, no nosso cotidiano, aí emitem CO2, certo? Aí o que acontece? CO2 ele vai para a atmosfera, né, de acordo com a biologia lá, e as plantas, né, fazem ali a fotossíntese, né, que convertem o CO2 em oxigênio. O CO2 é o oxigênio puro, né, que é necessário ali para a vida, e o carbono que retorna ali para a Terra, certo? E assim por diante, é um ciclo. Mas na biologia, se vocês se aprofundarem, vocês vão entender melhor aí sobre o ciclo do carbono. Friedrich August Kekulé e Archibald Scott Cooper, eles postularam os postulados de Kekulé, certo? O que seria ali os postulados de Kekulé? Eles diziam nos postulados que o carbono é tetravalente. O que seria tetravalente? O carbono ele pode fazer até 4 ligações. Temos aqui a representação, né? Seria um átomo de carbono, mais uma vez aí as artes, né? Fazendo aí parte da química também, que vocês vão encontrar muitas representações, né? Modelos, né? Vocês vão encontrar, são criados aí para tentarmos compreender a química em geral. Temos aqui a representação, né, do carbono, o núcleo, aqui seria a nuvem eletrônica, né, a eletrosfera, onde ficam os elétrons, né, orbitando. E o carbono tetravalente faz 4 ligações, né? Temos aqui 4 elétrons aqui na camada de valência, que é a camada mais externa ao núcleo do átomo. Aqui temos um exemplo, né, das ligações. O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, pode fazer 2 ligações duplas e pode fazer uma ligação tripla e uma simples. Essas ligações elas são denominadas de ligação sigma, né, representada aqui por esse alfa, e ligação pi, representada aqui pelo pi. No caso, se você tiver ligação simples, só ligação simples, são todas ligações sigma. No caso, se você tiver uma ligação dupla, você vai ter ali uma ligação sigma e uma ligação pi, né, na ligação dupla. Já na ligação tripla, você vai ter uma ligação sigma e 2 ligações pi, né? Mas para que sigma e pi? Sigma é uma ligação mais forte e a ligação pi é uma ligação mais fraca. Se rompe mais facilmente do que uma ligação sigma. Essas ligações elas são do tipo covalentes, né? Seriam ligações covalentes. A ligação covalente é um tipo de ligação que é realizada entre os átomos, né? Átomos de hidrogênio, a metais e semimetais, por meio do compartilhamento de elétrons entre si. Quando os átomos compartilham elétrons entre si, eles formam um tipo de ligação covalente, né? No caso, o carbono, ele é um ametal, né? Ele faz ali ligações covalentes. Essas ligações, elas são por meio de compartilhamento de elétrons, que segundo a regra do octeto, né, os elementos, né, os átomos, eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência. No caso do carbono, ele só tem 4, como vocês podem perceber. E segundo aí a regra do octeto, para ele estar estável, né, se tornar ali como se fosse um gás nobre, que é estável, com os 8 elétrons na camada de valência, o carbono ele teria que ter 8 elétrons. Então ele completa os seus elétrons por meio do compartilhamento de elétrons, né, com outros átomos ou com átomos de carbono. Temos aqui um exemplo, né, o elétron se ligando a outro elétron
um átomo compartilhando um elétron, né? Representação aqui. Vamos supor que aqui seria um átomo de carbono e aqui um átomo de hidrogênio, certo? Aqui temos o elétron do hidrogênio, né? O elétron do hidrogênio aqui. Temos aqui o hidrogênio, né? Esse aqui seria o elétron do hidrogênio e aqui o carbono, esse aqui é o elétron do carbono. Eles compartilham seus elétrons e formam ali uma ligação, completando a camada ali de 8 elétrons. No caso do carbono, ele teria que se ligar aqui a 4 hidrogênios para formar as 4 ligações, certo? Completando ali os 8 elétrons na camada de valência. O carbono ele pode formar até 3 ligações com átomos diferentes ou outro átomo de carbono. Temos aqui um exemplo, carbono formando 2 ligações duplas, né? Ele pode formar até 3 ligações. No caso aqui com o oxigênio, ele pode formar 2 ligações com oxigênio. Então, formando 2 duplas, né? 4 ligações. Aqui outro exemplo, carbono formando dupla ligação, né? Tem 2 ligações, carbono-carbono, né? Um átomo de carbono fazendo dupla ligação com outro átomo de carbono, fazendo ligação simples. E aqui um exemplo, carbono fazendo uma tripla ligação com outro átomo de carbono. Mas ele também pode formar ligações com outros átomos diferentes, né? Aqui no caso ele está fazendo uma tripla ligação com carbono nitrogênio, né? Está fazendo uma tripla ligação com nitrogênio. E aqui carbono, carbono, ligação simples e assim por diante. O carbono ele pode se ligar a outros átomos, né? Como eu já disse. No caso, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o cloro, o flúor, o fósforo, iodo, bromo e assim por diante, etc. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Carbono ligado ao cloro, né? Formando a ligação com o cloro. Temos aqui um exemplo de um cloroetano, né? Que é um composto aí, uma substância utilizada na indústria. Temos aqui um outro exemplo, né? O carbono ligado ao oxigênio. No caso aqui é uma cetona, né? Acho que todo mundo conhece uma cetona. O que seria uma cetona? Cetona é aquilo que você usa lá na manicure, certo? Você vai na manicure, ela passa lá um removedor, né, de esmalte, um solvente, né, no caso, para dissolver ali o esmalte, e é acetona, seria esse carinha aqui, essa substância aqui, que aqui nós temos 1, 2, 3, é a propanona, que é a acetona utilizada aí para remoção de esmaltes e outras atribuições também. Temos aqui outro exemplo, né, o carbono ligado ao bromo, que esse composto é denominado bromoetano, também tem uma atribuição aí no cotidiano, né? Ele é utilizado como acho que é um inseticida, um bactericida, uma coisa assim. Utilizado aí, geralmente o pessoal que faz aqueles campos de golfe, né? Eles esterilizam ali com o bromoetano, né? O solo antes de plantar a grama, para não ter o risco de pragas e etc. Outra característica do carbono aí, ele pode formar cadeias carbônicas. O que seriam cadeias carbônicas, né? Cadeias carbônicas é um carbono, vai se ligando a outro carbono, vai se ligando a outro carbono, vai formando tipo uma corrente, né? Tipo um elo. Pode formar cadeias muito grandes. Temos aqui no exemplo aqui,
Esse daqui é um exemplo de cadeia carbônica, né? A propanona tem um carbono ligado ao outro, certo? No caso aqui 3, mas ele pode fazer ligações com vários outros átomos de carbono e formar uma cadeia bem grande. Trouxe um exemplo aqui, no caso beta-caroteno, né? Aqui é outra forma de representação, né, das cadeias carbônicas, e cada pontinho desse aqui, cada quina dessa daqui é um carbono, certo? Tem a representação aqui, né, CH3, que é um carbono, né, o C, mas esses pontinhos são carbonos também, só estão representados de uma forma diferente. E aqui temos um carbono ligando ao outro e assim por diante, formando essa cadeia aqui bem grande, né? Beta-caroteno, que é uma substância encontrada aí nos alimentos. Por exemplo, a cenoura. A cenoura ela contém beta-caroteno, que é a substância que dá ali aquela coloração alaranjada ali para a cenoura. Também na beterraba, que dá coloração ali na beterraba. E assim por diante. Trouxe aqui outro exemplo de uma cadeia carbônica. Temos aqui uma cadeia carbônica com 4 carbonos, né? 4 átomos de carbono. Essa cadeia aqui ela é denominada de 1, 2, 3, 4 but. É o butano, que é um gás, né? O butano é um gás. E vocês conhecem bem esse gás, que ele é um gás utilizado aí na cozinha, certo? Preparo de alimentos. Temos lá o botijão e dentro daquele botijão tem esse gás, que é o butano, utilizado ali para preparo de alimentos, né? Para aquecer ali, né, os alimentos. Bom, por hoje seria isso a nossa aula, certo? E mais adiante, em uma outra oportunidade, iremos falar aí sobre a classificação, né, das cadeias carbônicas também. E um obrigado a todos.